E aí, meus amigos, meus irmãos, meus colegas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para continuar nossa jornada de leitura e reflexão da Palavra de Deus. Permanecemos agora no Evangelho de Jesus, escrito por João. Nós estamos acabando de iniciar aí. Se você está recebendo esse vídeo pela primeira vez, entre aí no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, curte, né? E nos ajude compartilhando também para que a palavra de Deus alcance muito mais pessoas. Pois uma coisa eu tenho certeza, essa é a única palavra que pode transformar a vida de uma pessoa. Então, muito obrigado por nos acompanhar, por nos ajudar e por estar conosco nessa jornada. Nós vamos para a leitura de hoje. João, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? E ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é um profeta? E ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para que podemos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? E João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizado. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, então João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito Santo do céu descer como pomba e pousar sobre ele. Até aqui estamos nos primeiros capítulos ainda de João, né? E no capítulo passado falamos da intenção de João, claramente nos seus primeiros versículos, do que ele falaria sobre Jesus, do seu relato, né? E aqui nós vemos algo muito importante, a vida de um homem muito conhecido, chamado João Batista. E nós podemos aprender muitas coisas aqui nessa reflexão. E a primeira delas é o que João Batista era. E o primeiro versículo que nós lemos nos diz aqui: Este foi o testemunho de João. E lá no final diz: João testemunhou. Ou seja, João era uma testemunha de Jesus. E o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu um ato, um acontecimento, né, presenciou e testifica disso, relata disso, traz um relatório daquilo que viu, né, uma testemunha. Ele foi uma testemunha ocular, ele viu algo e estava relatando algo. João era uma testemunha de Jesus. E nós podemos ver algo muito importante sobre João e podemos aprender com esse exemplo dele. João, sabendo exatamente quem ele era, e sabendo quem ele era, ele sabia o que tinha que fazer, ele fez o que era o seu propósito, né? João foi contestado aqui na sua identidade. Eles queriam saber quem João era e por que fazia o que fazia. A pergunta foi aqui várias vezes: quem é você? E aí uma pergunta que ainda vai mais profunda ainda, no versículo 22. De novo eles repetem, né? Digam quem é você. Os fariseus estavam perguntando para João, para podermos dar resposta àqueles que nos enviaram: o que você diz a respeito de si mesmo?
E aí eu gostaria que você refletisse sobre isso, sobre essa pergunta para você. João Batista sabia exatamente quem ele era, sabia o lugar onde ele se colocava e sabia com isso o que ele faria. Por que João Batista sabia de tudo isso? Porque antes de se conhecer, João Batista conheceu quem o fez, mais do que os seus pais, mas aquele que desejou que a sua vida e o seu propósito existisse. João conhecia a Deus e Jesus como Deus. E a partir disso, ele se conhecia e sabia o que ele faria com o propósito da sua vida. João responde aqui quando ele é questionado. Versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. E aqui ele está citando Isaías 40. E eu vou ler aqui para nós, que nós vamos entender claramente esse questionamento e a resposta de João. Versículo 40, capítulo 40, versículo 3 de Isaías diz assim: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitar do ermo da vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e outeiro serão abatidos. E o que está distorcido será endireitado, e o que é áspero será aplainado. E a glória do Senhor se manifestará, a toda a carne juntamente verá, que foi a boca do Senhor que disse isso. João Batista respondeu com clareza quem ele era. Ele era uma testemunha que apontava para Deus. Ele era um relator, ele era um reflexo, ele era alguém que refletia uma mensagem, refletia uma pessoa, refletia alguém muito maior do que ele. E aqui ele diz isso, né? A voz que clama no deserto, preparem o caminho. E no versículo 4 que diz, para que vejam a glória do Senhor. João Batista era uma testemunha. E aqui nós vemos depois também, claramente, que ele estava importando, e o seu foco, e toda a sua energia, e toda a sua mensagem era para revelar a Deus, mostrar quem Deus era, anunciar Deus através de Jesus. E ele fala claramente quem era Jesus. João disse para nós aqui no versículo 27, ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. No versículo 30 ele diz assim, 29 e 30, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. João sabia exatamente quem era Jesus. João sabia, assim como João o relator, João Batista, sabia que Jesus era Deus, que Jesus existia antes dele, que Jesus era mais importante do que ele. E a vida dele foi gasta demonstrando a grandeza de Deus, a revelação de quem Deus era através da vida de Jesus. E essa era a função do testemunho de João. Revelar, glorificar e apontar para Deus. A exemplo de João, todos nós que recebemos essa mensagem, todos nós que recebemos o direito e por adoção nos tornamos filhos de Deus, temos esse objetivo, porque recebemos uma identidade, a identidade é filhos de Deus. Com essa identidade temos um propósito, revelar o nosso Pai, apontar para o nosso Pai, mostrar o nosso Pai, anunciar quem é o nosso Pai. Reflita, pense sobre isso e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação de quem o Senhor é, e juntamente com essa revelação, nós sabemos quem nós somos. Revela-te a cada um de nós como Pai e Jesus como Salvador das nossas vidas. Que essa mensagem possa refletir através dos filhos de Deus, anunciando quem o Senhor é, a grandeza do Senhor e o testemunho claro, glorificando ao Senhor. Essa é a minha oração, para que alcance cada coração, no poder e no nome de Jesus. Deus abençoe você.